Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa apresentação sobre carboidratos. Eu sou o Bruno, estou aqui junto da Adriana, da Fabiana, Júlia, Layara, Laila, Marcela e do Vitor, e juntos vamos explorar esse grupo essencial de macronutrientes que desempenha um papel fundamental em nossa dieta e saúde. Ao longo dessa apresentação, vocês irão descobrir o que são os carboidratos, como eles são classificados, seus benefícios e impactos na nossa energia diária. Portanto, preparem-se para uma jornada informativa e interessante sobre esse tópico crucial. Bom, antes de começarmos, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão à professora Regina Célia Pinheiro, professora do Centro Universitário Universo BH. Seus ensinamentos ao longo do curso foram inestimáveis e proporcionaram a base para o sucesso dessa apresentação. Agradecemos também pela oportunidade de compartilhar nosso trabalho com todos vocês. Muito obrigado, professora, por sua orientação e apoio contínuo. E agora, vamos começar. Os carboidratos também são conhecidos como hidratos de carbono, glicídios, óleos ou açúcares. São amplamente distribuídos nas plantas e nos animais, onde desempenham funções energéticas, estruturais e metabólicas. As biomoléculas de carboidratos são constituídas principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas podem também conter átomos de nitrogênio, fósforo e enxofre em sua composição. Os carboidratos apresentam uma fórmula empírica, CnH2nOn, na qual os átomos de carbono e oxigênio possuem uma relação de quantidade de 1:2 sobre a quantidade de átomos de hidrogênio. As principais funções dos carboidratos são o armazenamento energético, em que o amido e o glicogênio são carboidratos responsáveis pelo armazenamento de energia nos animais e nos vegetais. Na produção de energia, em que os carboidratos se caracterizam como o principal combustível para o organismo, para as células do cérebro, para as células vermelhas do sangue, para os músculos. No corpo, os carboidratos são quebrados em glicose, frutose ou galactose, e esses são usados em ações biológicas das células. Os carboidratos estão presentes em nossa dieta, sendo o item principal na mesa em muitas culturas. Alimentos ricos em açúcares são chamados de energéticos. São digeridos e transformados em glicose, gerando energia para o nosso corpo, e o que sobra é armazenado em forma de glicogênio ou estocado como gordura no tecido adiposo. Os carboidratos são encontrados em todo alimento de origem vegetal, pois as plantas os produzem no processo de fotossíntese e armazenam carboidrato como fonte de energia. Entre os alimentos ricos em carboidratos, podemos citar o milho, o arroz, a mandioca, a batata, o inhame. Não podemos esquecer também dos pães, das massas, dos doces e também dos derivados do leite, bem como o mel. Os carboidratos, fundamentais em nossa dieta, podem ser divididos em 3 grupos principais: os monossacarídeos, cujos principais são glicose, frutose e galactose; os oligosacarídeos, cujos principais são os disacarídeos, sacarose, lactose e maltose; e os polissacarídeos, cujos principais são o amido, o glicogênio e a celulose. Vamos explorar essas categorias em detalhes ao longo da apresentação. Os monossacarídeos são açúcares simples, e o mais comum dentre eles é a glicose. Os monossacarídeos têm a fórmula CnH2nOn e geralmente contêm de 3 a 7 átomos de carbono. Os açúcares também são nomeados de acordo com o número de seus carbonos. Alguns dos tipos de monossacarídeos mais comuns são as trioses, de 3 carbonos, as pentoses, 5 carbonos, e as hexoses, de 6 carbonos. Exemplos de pentoses são a ribose e a desoxirribose, que formam parte do arcabouço estrutural do RNA e do DNA, e as hexoses podem ser representadas pela glicose, a frutose e a galactose. Um monossacarídeo importante é a glicose, um açúcar de 6 carbonos com a fórmula C6H12O6. Outros monossacarídeos prevalentes incluem a galactose, que forma parte da lactose, açúcar encontrado no leite, e a frutose, encontrado nas frutas. A glicose, galactose e frutose possuem a mesma fórmula química, C6H12O6, mas elas diferenciam-se na organização de seus átomos, tornando-as isômeros uma da outra. Os oligosacarídeos são combinações de açúcares simples que, por desidratação, formam de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos por ligação glicosídica. Os principais são os disacarídeos. Os disacarídeos formam-se quando 2 monossacarídeos se juntam via reação de desidratação, também conhecida como reação de condensação ou síntese por desidratação. Nesse processo, o grupo hidroxila de um monossacarídeo combina-se com hidrogênio de outro, liberando uma molécula de água e formando uma ligação covalente conhecida como ligação glicosídica. Disacarídeos comuns incluem a lactose, a maltose e a sacarose. Lactose é um disacarídeo que consiste em glicose mais galactose e é encontrado naturalmente no leite. Muitas pessoas não podem digerir lactose quando adultos, resultando em intolerância à lactose. A maltose, ou açúcar do malte, é um disacarídeo feito de 2 moléculas de glicose. Os disacarídeos mais comuns é a sacarose, açúcar comum de mesa, que é composta de glicose e frutose. Os polissacarídeos se referem a uma longa cadeia de monossacarídeos unida por ligações glicosídicas. A cadeia pode ser ramificada ou não ramificada e pode conter diferentes tipos de monossacarídeos. O peso molecular de um polissacarídeo pode ser bem alto. Amido, glicogênio, celulose e quitina são os principais exemplos de polissacarídeos. O amido é a forma armazenada dos açúcares nas plantas e é composto de uma mistura de 2 polissacarídeos, amilose e amilopectina. Ambos são polímeros da glicose. O glicogênio é a forma de estoque da glicose nos humanos e em outros animais. O glicogênio é geralmente armazenado no fígado e nas células musculares. Quando os níveis de glicose plasmática, glicemia, diminuem, o glicogênio é quebrado via hidrólise para liberar monômeros de glicose que as células podem absorver e usar. Embora a estocagem de energia seja um papel importante dos polissacarídeos, eles são cruciais também por outra razão, fornecer estrutura. E a celulose, por exemplo, é um dos componentes principais nas paredes celulares das plantas, que são estruturas rígidas que rodeiam as células. A quitina também é um polissacarídeo de função estrutural, encontrado na parede celular das células de alguns fungos e também na composição do exoesqueleto de artrópodes, como insetos e crustáceos. Os carboidratos podem ser divididos em carboidratos simples e complexos.
Os simples são aqueles que, quando ingeridos, são absorvidos rapidamente, provocando um pico glicêmico no sangue. Parte é usado como energia e a outra estocado como gordura. Rapidamente esse pico cai e o efeito é a fome aparecendo mais rapidamente entre os intervalos das refeições. Os carboidratos simples estão presentes em alimentos classificados como processados que não têm vitaminas, minerais ou fibras. Por isso são chamados de calorias vazias e que podem acarretar o aumento de peso. São eles os bolos, doces, refrigerantes, sorvete, batata frita. Já os carboidratos complexos possuem baixo índice glicêmico. São absorvidos mais lentamente no nosso organismo, gerando saciedade por mais tempo. Os carboidratos complexos possuem mais de 3 açúcares e são ricos em amidos. Exemplos de carboidratos complexos podem ser o feijão, a lentilha, batata, o milho, cereais. Geralmente, podemos classificar os carboidratos também como carboidratos bons e ruins pelo seu valor nutricional. Analisando a composição dos alimentos, os carboidratos bons diferem dos carboidratos ruins por terem quantidade moderada de calorias, muitos nutrientes, muitas fibras, pouco sódio, pouca gordura saturada e ausência de gordura trans. Alimentos encontrados na natureza, como os vegetais, são associados aos carboidratos bons. Produtos industrializados, processados e ricos em açúcar, como refrigerantes, são classificados como carboidratos ruins. O excesso de carboidratos na alimentação, principalmente os refinados, são decompostos pelas enzimas do intestino e transformados em glicose rapidamente. Isso pode se transformar em um ciclo vicioso no organismo, pois é estimulada a produção de insulina devido à elevação da quantidade de açúcar no sangue. A insulina, por sua vez, diminui o nível de glicose no sangue de forma rápida, o que pode gerar a sensação de fraqueza e ainda mais fome. Por outro lado, a carência de carboidratos no organismo faz com que a gordura corporal passe a ser utilizada como fonte de energia. Entretanto, o carboidrato é importante no processo de queima de gordura, e sem ele, o processo é incompleto, fazendo com que haja formação de toxinas que podem acarretar, por exemplo, na diminuição do pH do sangue e na desidratação. Outra fonte de energia alternativa aos carboidratos são as proteínas, utilizadas para a produção de músculos. Quando o organismo utiliza as proteínas como combustível por falta de carboidratos, isso pode acarretar em um estresse nos rins. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa apresentação. Agradecemos a todos pela atenção e lembre-se sempre, você é o que você come.